Olá, voltei e nós vamos falar sobre o tão perguntado tratamento do herpes simples. Recebi várias mensagens pelo direct dizendo: doutora, você esqueceu de publicar sobre o tratamento do herpes simples. Não, pessoal, eu não esqueci, é porque realmente esta e a semana passada para mim foram bem corridas. Inclusive eu não consegui ainda responder todas as mensagens que me enviaram pelo direct, mas até o final de semana eu vou estar respondendo. Então, ontem eu acordei com uma mensagem do pessoal do sul do Maranhão perguntando: doutora, não esquece não de publicar este assunto ainda esta semana. Então, como prometido, eu estou publicando aqui sobre o tratamento do herpes simples. Então, o tratamento do herpes simples, ele se baseia principalmente em 3 aspectos. Então, tratamento com a medicação, que é o que nós vamos falar hoje, controle dos sintomas, como eu já falei em vídeos anteriores, e também suporte psicológico. Então vamos lá. Paciente chega e diz: doutora, percebi essas bolinhas aqui no meu pênis. Ou a mulher diz que: doutora, aqui na minha região da vagina, região genital ou na região anal, eu percebi essas bolinhas aqui que apareceram. Eu botei o espelho assim, fiquei olhando, meu Deus, vou lá para consultar para ver o que é isso. Então, aí, se o médico que estiver atendendo pensar: eu acho que é herpes simples, isso já dá ao médico o direito de prescrever a medicação. E aí ele solicita o exame para poder realmente saber se é herpes ou não. O paciente vai trazer em outra consulta, mas naquele momento ali o médico já vai prescrever a medicação. Doutora, mas o que vai ser prescrito nesse primeiro episódio de herpes simples? Então nós vamos prescrever a Ciclovir, que é a medicação padrão para tratamento de herpes simples. Então nós vamos prescrever a Ciclovir 200 mg, 2 comprimidos de 8 em 8 horas, por 7 a 10 dias. Doutora, mas na farmácia que eu vim aqui comprar, doutora, só tem de 400, não tem problema. Aí vai tomar uma Ciclovir de 400, um comprimido de 8 em 8 horas, por 7 a 10 dias. Ou pode ser usado também uma Ciclovir de 200 mg, um comprimido 5 vezes por dia, por 7 a 10 dias. Ah, doutora, assim fica mais fácil. Só que, doutora, eu estava aqui na fila, né? Eu até vi essa mulher e estava dizendo que é a primeira vez que ela está tendo esse herpes, né? Só que eu, doutora, não é a primeira vez, não, doutora. Eu já tive essa doença aí no ano passado. Aí quando é agora, doutora? Estou de novo, doutora. É a segunda vez que eu estou tendo, doutora. Será que o meu tratamento vai ser igual a dela? Então vamos lá. Quando o paciente tem herpes simples, de novo, né? Que é um quadro de recidiva que nós chamamos. Aí nós vamos tratar com a Ciclovir 200 mg, 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Agora aqui, ao invés de ser de 7 a 10 dias, como na paciente que está tendo pela primeira vez, nós vamos prescrever apenas por 5 dias. Ou nós podemos também usar a Ciclovir de 200 mg, 4 comprimidos de 12 em 12 horas por 5 dias. É importante lembrar que enquanto mais precoce o paciente iniciar o tratamento, melhores os resultados, ou seja, nós vamos ter uma menor intensidade dos sintomas e também uma menor duração dos sintomas. Então, o ideal é que se inicie a medicação ali ainda quando o paciente estiver apresentando as bolhas, isso de preferência ali até 7 dias depois que as bolhas aparecem. Então, sempre importante quando o paciente apresenta sintomas já procurar o serviço de saúde. Lembrando que até agora ainda não se tem a cura para o herpes, e o que nós conseguimos com essa medicação é controlar os sintomas, diminuir a intensidade dos sintomas, diminuir a duração dos sintomas e também, em alguns casos, nós conseguimos diminuir a recorrência dos quadros. Pode entrar a terceira paciente. Oi, doutora, tudo bem? Doutora, eu vim aqui porque eu tenho herpes, doutora. Tem muitos quadros de herpes. Por ano, doutora, eu tenho pelo menos 6 episódios. E eu vim aqui para saber se existe alguma medicação que eu possa tomar para diminuir esses quadros, doutora. Porque isso me incomoda muito, doutora. Às vezes eu deixo de trabalhar, porque às vezes tem aqui perto do ânus e eu não consigo sentar direito no serviço, dói muito, arde. Então, nesses casos, que nós chamamos de casos recorrentes, ou seja, para o controle
de herpes simples recorrentes, ou seja, aquelas pacientes ou aqueles pacientes que têm mais de 6 episódios por ano, nós vamos prescrever o aciclovir 200 miligramas, 2 comprimidos de 12 em 12 horas por 6 meses. A doutora, e o de 400? De 400 vai tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 6 meses. E esse tratamento ele pode ser prolongado até 2 anos, a depender dos sintomas que essa paciente, sinais e sintomas que essa paciente vem apresentando. Se o médico que estiver acompanhando a paciente observar, acho que eu vou precisar aumentar um pouquinho a dose, ele pode aumentar. Se ele achar que ele deve reduzir a dose da medicação, minha paciente está controlando bem, vou reduzir aqui para ver se ela mantém aí esse controle, ele pode reduzir. Por isso que é importante fazer um acompanhamento, para se chegar na melhor dose para o controle dos casos de recorrência. Então, cada paciente vai ter uma dose que vai ser mais adequada, mas de forma geral, é prescrito dessa forma aqui, aciclovir 200 miligramas, 2 comprimidos de 12 em 12 horas por 6 meses. Doutora, e naqueles pacientes que têm baixa imunidade, onde é que ele está? Não, doutora, bora aqui, porque ligaram aqui e pediram para a senhora ir lá no hospital ver um paciente que está com herpes e ele foi internado porque ele tem baixa imunidade, vamos lá no hospital. Cadê nosso paciente? Então, o que é que nós vamos prescrever para o nosso paciente? Então, casos de herpes simples em pacientes com baixa imunidade, nós vamos prescrever o aciclovir na veia, 5 a 10 miligramas por quilo, de 8 em 8 horas, por 5 a 7 dias, ou até o paciente melhorar o quadro que ele estiver apresentando. Não, doutora, mas eu ouvi falar, doutora, que quando a pessoa tem herpes labial, que às vezes quando vai para o sol quente, aí fica aparecendo, a gente pode usar o creme? Isso. Então, existem alguns trabalhos que mostram que quando a pessoa tem aqueles quadros de herpes, principalmente herpes labial, que são desencadeados pelos raios ultravioletas, o ideal é passar o aciclovir creme na região onde geralmente essas lesões aparecem, 24 horas antes, ou seja, um dia antes de ir se expor ao sol. Ah, doutora, então quer dizer que eu adoro uma praia, né, doutora? Então quer dizer que se eu for para a praia no domingo, eu passo logo no sábado. Isso, exatamente. Então, alguns estudos mostram que isso é eficaz, porém, existe a medicação que também pode ser usada, principalmente nos casos de herpes anogenital, né? Herpes que o paciente fica prestando recorrência dos quadros. Doutora, e na grávida? Então, se a grávida tiver o primeiro episódio de herpes, durante a gravidez nós temos que tratar esse primeiro episódio em qualquer trimestre que ela tiver da gravidez. E aí, como eu falei, e também se as recidivas forem frequentes, é importante fazer o tratamento para controle desses sintomas na grávida. E a medicação vai ser prescrita, aciclovir 400 miligramas de 8 em 8 horas. Doutora, e existem outras medicações que podem ser usadas no tratamento do herpes? Existem sim, nós podemos usar fosciclovir, valaciclovir, mas aí eu vou fazer uma outra publicação falando sobre esses outros tratamentos que estão disponíveis. Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Espero ter sido útil. Um grande abraço e eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.